Sabe aquele presente fofinho que sua tia compra no brechó e diz com voz doce: "Achei a sua cara"? Pois é, às vezes é a sua cara mesmo, porque ele tá te observando. A história começa como toda boa tragédia paranormal moderna, com um gesto bem intencionado e um erro grotesco de julgamento. Década de 70, Estados Unidos. Duas jovens estudantes de enfermagem, porque claro, sempre tem que ser gente que cuida da saúde, recebem uma boneca de pano como presente. Um brinquedo, um mimo, daqueles que você coloca na cama para parecer que sua vida tem equilíbrio emocional. Só que essa boneca tinha planos próprios. Nos primeiros dias, ela era só isso mesmo: pano, enchimento e carisma questionável. Mas então ela começou a se mover. Pequenos deslocamentos. Do sofá para a poltrona. Da poltrona para o corredor. Você sabe, o tipo de coisa que todo adulto racional explica com "Ah, devia estar ali e eu esqueci". Porque nosso cérebro é ótimo em negar o que incomoda, especialmente quando o incômodo tem costura artesanal. Mas aí o nível subiu. A boneca passou a aparecer em cômodos fechados, escrevendo bilhetes. Sim, bilhetes em papel, com letra de criança frustrada. Coisas como "me ajude e me faça feliz". Até onde se sabe, ela não tinha mãos articuladas. Mas aparentemente, isso nunca foi obstáculo para quem tem ambição sobrenatural. As meninas fizeram o que toda pessoa sensata faria. Ignoraram até não dar mais. A boneca ficou. Os bilhetes ficaram. O desconforto se multiplicou. Porque é assim que entidades operam. Não gritam, não fazem shows. Elas se infiltram. Elas criam rotina. A essa altura, quem ainda acha que era tudo imaginação, provavelmente não dorme com nada mais expressivo que uma almofada lisa no quarto. Porque o medo aqui não vem da forma da boneca. Vem da frequência com que ela parecia agir. Sempre no limite do que pode ser explicado sem chamar a terapia. E então entra Lou, o namorado de uma das meninas. O cara que decidiu que essa palhaçada vai acabar agora, como todo homem racionalmente inconsciente faria. Ele tentou se livrar da boneca, jogar fora, resolver. Sabe o que aconteceu? Ele acordou, no meio da noite, paralisado. Sentiu algo subir pelo corpo, uma presença, uma pressão. Quando olhou, ela estava lá. Não no armário, não no chão, no peito dele. Sem expressão, sem som, só sentada. No dia seguinte, Lu apareceu com arranhões profundos no torso. 7 marcas, sem sangue na cama, sem explicação. Nenhum médico conseguiu entender. A boneca? Intacta, felizinha, no mesmo lugar onde foi largada. Como quem diz: "Tenta de novo, campeão". É nesse ponto que a história começa a deixar de ser engraçada. Se é que já foi. Porque até aqui, você podia fingir que era um exagero, uma histeria. Mas marcas físicas, registros médicos e testemunhas começam a dar forma ao pesadelo. Uma forma que veste um vestido de algodão e finge que é inofensiva. E antes que alguém diga: "Ah, mas é só uma boneca, gente", vamos combinar. Não é o objeto que importa, é o que usa o objeto. Assim como ninguém tem medo de espelho, só do que aparece atrás dele. A boneca era só o veículo, a interface de uma coisa que decidiu morar ali. E aparentemente, ela não pagava aluguel. Até aqui,
o caso ainda era um segredo entre 3 pessoas. E uma quarta, que sangrou, mas o rastro de desconforto estava só começando. E o que parecia ser um brinquedo estranho em um apartamento pequeno, logo se tornaria um dos objetos mais perigosos da história do ocultismo moderno. E a pergunta que não quer calar, não porque é mística, mas porque dá coceira mental, é: por que alguém daria esse presente? Quem achou que isso era um gesto simpático? Quem, em sã consciência, olha para uma boneca com olhar de fim de expediente e pensa: essa aqui vai trazer alegria? A resposta, provavelmente, é que nem todo presente vem embrulhado com boas intenções. E nem toda coisa quieta está em paz. Essa foi Annabelle, parte 1. A boneca que não piscava, mas fazia você piscar. De medo, tem um momento em toda história de terror em que a situação deixa de ser esquisita e entra oficialmente na categoria: isso aqui devia estar sendo exorcizado por alguém com uma cruz e um contrato de risco de vida. Com Annabelle, esse momento chegou rápido e sem aviso prévio. Porque, veja bem, uma boneca se movendo sozinha já é péssimo. Mas até aí, ainda dá para culpar o vento, a gravidade ou um gato hipotético que você jura que ouviu miar em algum lugar da casa. Mas e quando começam a aparecer manchas vermelhas na roupa da boneca? Quando surgem ferimentos em pessoas vivas? Sem agressor, sem objeto cortante, só marcas, como se o próprio ar tivesse dentes? A coisa fica bem menos divertida quando você percebe que o brinquedo parou de se mover e começou a agir. O ápice desse pesadelo costurado veio quando Lou, o mesmo cara do episódio Boneca no Peito, Trauma Vitalício, teve outro encontro. Só que dessa vez ele não estava dormindo. Ele estava acordado. Ele ouviu barulhos vindo do quarto das meninas. Entrou. Tudo estava normal. Quase. Até ver Annabelle jogada no chão. Quando ele se aproximou, ouviu algo. Um barulho vindo de trás dele. Quando se virou, sentiu uma dor lancinante no peito. 7 arranhões diagonais, simétricos, como se alguém tivesse riscado um "não se meta" em carne viva. E esse foi o momento: chega dessa palhaçada. Um médium foi chamado, porque é isso que a gente faz quando a realidade começa a se comportar como uma sessão especial de filme das 3 da manhã. A resposta dele não era um fantasma, não era um espírito humano perdido, era algo inumano. Um ser que estava usando a boneca como disfarce, uma espécie de avatar de pano. Ou seja, Annabelle não era uma boneca assombrada. Ela era uma isca, um cavalo de Troia do inferno com feições inocentes e costura caseira. E se isso soa exagerado, parabéns. Você ainda tem esperança, porque os envolvidos na história, nesse ponto, já tinham perdido até a fé na gravidade. É importante entender o seguinte: essa entidade nunca quis brincar. Ela nunca possuiu a boneca no sentido tradicional. Ela a usou como símbolo, como meio de entrada, para ser vista, para ser notada, para abrir espaço. Você não convida uma tempestade para entrar, mas se deixar a janela aberta, ela entra mesmo assim. E nesse caso, a boneca era a janela, com cortinas floridas e cheiro de morte lenta, o que torna tudo mais interessante, ou mais repulsivo, dependendo do seu nível de sono.
é o fato de que esse tipo de fenômeno já tinha sido documentado antes. Objetos usados como portais, como pontos de ancoragem. A diferença? Annabelle teve marketing. Ela virou o exemplo mais famoso do que acontece quando você dá nome, casa e atenção para algo que só precisava de um cantinho para existir. E como todo bom desastre espiritual, quanto mais você reage, mais ele cresce. As meninas começaram a perder o sono. Lou teve que se afastar. A boneca, que nunca mudou de expressão, nunca falou uma palavra, nunca sequer piscou, agora reinava no apartamento. A energia mudava com ela. O ambiente pesava. Até as plantas morriam. Mas o detalhe mais perturbador vem agora. Durante uma das tentativas de se livrar da boneca, alguém sugeriu queimá-la, jogá-la fora. Solução lógica, certo? Só que, todas as vezes que tentaram tirar Annabelle de casa sem um ritual específico, algo acontecia. O carro quebrava. O telefone parava de funcionar. Alguém passava mal. Era como se o objeto tivesse se tornado um nó energético, preso ao local e disposto a revidar caso fosse removido à força. E é aqui que a linha entre ceticismo e desespero começa a borrar. Porque mesmo quem não acredita em nada começa a ficar cauteloso. Você pode não crer, mas vai evitar dormir do lado dela. Vai evitar encostar. Vai evitar olhar por muito tempo. Porque alguma parte primal do seu cérebro ainda sabe o que o seu ego tenta esquecer. Que existem coisas que não querem ser explicadas, só respeitadas ou temidas. O que for mais conveniente para elas. Então não, Annabelle não era um objeto. Ela era um sinal. Um recado costurado à mão. Um aviso com botão de plástico e energia o suficiente para mudar a atmosfera de uma casa. E tudo isso começou com um presente. Ou seja, talvez seja a hora de rever o que você tem no armário. Especialmente aquele bicho de pelúcia que sua avó achou bonitinho e que você jura que já estava virado para o outro lado. Porque se ele começar a escrever bilhetes, é tarde demais. Quando tudo começa a sair do controle, quando até a boneca decide parar de fingir que é só decoração, você liga para quem? Polícia? Um padre? A tia mística do grupo da família? Não. Você chama Ed e Lorraine Warren. Porque se tem uma coisa que define os Warrens, é isso. Eles não aparecem quando tudo começa a dar errado. Eles aparecem quando tudo já virou argumento para nunca mais dormir. O casal era conhecido por meter o nariz exatamente onde todo mundo já tinha recuado, com medo, vergonha ou marcas de garras no peito. Annabelle não era novidade para eles, mas era, segundo eles mesmos, a mais perigosa entre todas. E isso vindo de gente que já lidou com casas que sangram, espelhos que choram e entidades que gritam em latim fluente. Eles chegam no apartamento, analisam o ambiente, fazem aquela leitura energética básica de quem já viu o suficiente para entender que aquilo não é só coisa da cabeça das meninas. Lorraine, com sua sensibilidade paranormal, declara: essa boneca não está possuída. Ela está sendo usada. O que já é horrível o bastante, mas piora, porque o que a está usando não é um espírito de criança, nem uma alma perdida. É algo não humano, ou seja, não estamos lidando com uma menina trágica que morreu e ficou presa ao seu brinquedo favorito.
Isso aqui é outra categoria. Algo mais antigo, mais amargo e menos disposto a negociar. E então, a decisão óbvia: levar Annabelle embora. Tirar o problema do apartamento. Resolver isso em casa. Mas o trajeto até a casa dos Warrens já foi um show de horrores. O carro simplesmente parava. O freio falhava. O motor engasgava. Até que Ed precisou borrifar água benta no banco de trás, onde Annabelle viajava, como uma passageira com acesso direto ao inferno. E aí, o carro andou. Simples assim. Porque aparentemente, o combustível certo não era gasolina. Era sacrifício e fé. Ao chegar na residência dos Warrens, ela não foi colocada em um armário qualquer. Ela ganhou um espaço especial. Um case de madeira, trancado com vidro sagrado, acompanhado de um aviso: não abrir, em hipótese alguma. Isso virou o lar oficial da boneca. Uma espécie de jaula para o caos. E mesmo assim, ela não sossegou. Visitantes do museu relatavam calafrios, pesadelos, vômitos inexplicáveis. Um motociclista zombou da boneca, bateu a moto no mesmo dia e morreu. Uma freira ficou paralisada após encostar na vitrine. Um jornalista que tentou tirar sarro teve alucinações auditivas por meses. Coincidência? Provavelmente, se você for o tipo de pessoa que acha que comer sushi de posto também é coincidência digestiva. E o mais perturbador, mesmo trancada, a boneca continuava ativa. Mudava de posição, aparecia com as mãos levemente deslocadas. O vidro ficava embaçado de dentro para fora. Isso num museu com monitoramento, com visitas agendadas, com clima controlado. A explicação oficial é apenas energia residual. A explicação real, ela não quer ficar invisível. O tempo foi passando. Os relatos continuaram. O case dela passou a ser ungido periodicamente. Mas ainda assim, ocasionalmente, alguém do museu, ou um funcionário novo, mais corajoso do que sábio, relatava coisas. E cada uma dessas coisas era suficiente para repensar todos os objetos decorativos que você já viu com olhos grandes demais e sorrisos costurados. E aí vem a pergunta inevitável: se ela é tão perigosa assim, por que os Warrens não destruíram? Por que não queimaram, enterraram no mar ou jogaram num buraco de concreto armado? A resposta oficial deles era simples: destruir um objeto carregado pode liberar o que está preso nele. E ninguém queria ver Annabelle solta. Então, ela ficou trancada, observando, sendo observada e virando lenda enquanto ainda estava, tecnicamente, ativa. Porque diferente de fantasmas que se dissipam, ou entidades que passam para o outro lado, seja lá o que isso queira dizer, o que está em Annabelle ainda está lá. Você pode visitar, pode encarar o vidro, pode achar graça, até tropeçar na rua e sentir algo gelado encostar no seu tornozelo dias depois. No fim, os Warrens fizeram o que podiam, contiveram, mas não resolveram. Porque Annabelle não é um caso resolvido, ela é uma pausa, um controle de danos esperando a próxima falha no sistema. E se você acha que isso tudo é exagero, ótimo, continue achando, é assim que ela gosta. Quando uma boneca de pano vira manchete mundial, estrela de cinema e ganha fila de espera para ser visitada como se fosse a Mona Lisa das trevas, você percebe que a humanidade
perdeu completamente o controle da própria sanidade. E claro que alguém descobriu como lucrar em cima disso. Porque se existe uma entidade maligna no caso Annabelle, talvez ela atue no departamento de marketing. Depois que os Warrens oficializaram Annabelle como a boneca mais perigosa do mundo, ela parou de ser só um item amaldiçoado e virou produto. Começaram os livros, depois os documentários, e aí veio o bingo da loucura moderna. Hollywood. Nada diz eu subestimei o mal, como transformar uma presença maligna, disfarçada de brinquedo infantil, em franquia de terror com spin-offs, merchandising e, claro, Funko Pop. Porque sim, existe um Funko da Annabelle. E sim, ele sorri. Mas o mais nojento, e portanto o mais fascinante, é que quanto mais glamour você joga em cima do medo, mais ele se multiplica. Visitantes do Museu dos Warrens não paravam de relatar efeitos colaterais, náuseas inexplicáveis, sonhos recorrentes com olhos costurados, zumbidos nos ouvidos. Tudo depois de passar 10 minutos na frente da caixa. Alguns até tentavam tirar sarro, bater no vidro, fazer stories com legendas tipo "Hoje não, Satanás". A resposta: a boneca não reage na hora, porque ela não é influencer. Ela tem paciência. Tem relatos registrados em fóruns e entrevistas de visitantes que dias depois do passeio começaram a ouvir batidas durante a noite, achar arranhões na porta, perder objetos dentro de casa, ou pior, sentir que a boneca estava perto, mesmo sem nunca tê-la levado. A energia, dizem, gruda, como um código de barra invisível que ela imprime em você, só porque você resolveu rir dela na fila do museu. E é aqui que a coisa fica desconfortável de um jeito diferente. Porque a narrativa se divide. De um lado, os que dizem que tudo é exagero. Que Annabelle é só uma peça no grande teatro do terror lucrativo. Do outro, os que juram que tudo ali aconteceu mesmo. E que transformá-la em entretenimento é o equivalente a chutar o altar do diabo e dizer LOL. Agora, aqui entre nós, a dúvida real não é se a boneca é amaldiçoada. É se você estaria disposto a passar uma noite trancado com ela. Sem câmera, sem produção, sem saída. A maioria das pessoas responde: "Ah, claro, fácil." Mas por algum motivo misterioso, esse desafio nunca viraliza. Não tem TikTok com Chiari dormindo com Annabelle. Por quê? Porque no fundo, todo mundo sabe. Mesmo o cético. Mesmo o engraçadinho. Tem algo ali. Um desconforto que não se explica. Um silêncio que pesa. E quando a coisa que causa esse desconforto vira item de coleção, algo está bem errado. Vender miniaturas da Annabelle é tipo vender souvenir de Chernobyl em forma de vela aromática. E mesmo assim, vende. Porque a cultura do medo é um mercado em expansão. A gente consome desgraça como quem consome café. De manhã, de noite e com açúcar para mascarar o gosto amargo. Você pode hoje comprar camisetas da boneca, canecas, pôsteres, até fantasias infantis. Porque aparentemente não basta a criatura estar presa em uma caixa. A gente quer levá-la para casa, dar de presente, fazer parte do show. Como se desrespeitar o trauma coletivo tornasse tudo menos real. E isso levanta uma questão filosófica. Sim, filosófica mesmo.
Quando transformamos a ameaça em símbolo, será que ela perde o poder? Ou será que ganha outro tipo de domínio? Porque às vezes, rir da coisa não a enfraquece, só a espalha. E quanto mais ela se espalha, mais ela entra na rotina. Até o dia em que a gente acorda e percebe que o pesadelo já foi domesticado. Ele tem nome, vitrine e frete grátis. Você achando que era só uma boneca. Agora que você já riu, duvidou e mentalmente riscou visitar Museu dos Warrens da sua lista de desejos, a pergunta mais incômoda de todas bate à porta. Provavelmente às 3 da manhã. Porque é claro que perguntas sérias só aparecem quando a casa está em silêncio e o cérebro decide fazer hora extra. A pergunta é: o que exatamente está dentro da Annabelle? E antes que você solte um "ah, nada, é só uma lenda urbana com bom branding", vamos lembrar do básico. Essa não é uma boneca comum. Ela não é nem aquela versão de porcelana que Hollywood empurrou para parecer mais visualmente apavorante. A original, a que está trancada no Museu dos Warrens, é uma boneca de pano, com cara de personagem infantil dos anos 70. Sorriso costurado, olhos pretos, redondos, sem expressão. E mesmo assim, ela tem um poder que já foi documentado mais vezes do que você gostaria. Porque mesmo os céticos têm dificuldade de explicar o número de relatos envolvendo Annabelle. E não estamos falando de gente aleatória da internet. São policiais, médicos, padres, visitantes diferentes em momentos distintos, todos com descrições semelhantes. A boneca não grita, não anda, ela apenas está. Mas o que acontece à sua volta é o problema. E o que mais incomoda nesse caso não é o susto, é a consistência, a regularidade, a persistência dos fenômenos. Como se o que está ali não tivesse pressa, não tivesse rosto, só intenção. Uma presença que se molda de acordo com quem entra em contato. Para uns é mal-estar, para outros, alucinação. Alguns têm sonhos, outros perdem objetos, e alguns, simplesmente, não voltam a ser os mesmos. A teoria dos Warrens, e acredite, eles já viram mais absurdos do que sua playlist de vídeos às 4 da manhã, era que Annabelle não abrigava um espírito. Ela era uma âncora, um ponto de entrada, um receptor, como um farol invertido. Em vez de emitir luz, ela atrai o que está no escuro. E o que ela atrai, bem, depende de quem está por perto. Se você entra no museu zombando, ela reage. Se entra com medo, ela absorve. Se entra com curiosidade, ela observa. E se você acha que isso é metáfora, ótimo, é melhor assim. Porque admitir a literalidade disso exige encarar que há objetos no mundo que funcionam como extensões de algo que não tem corpo, mas quer um. E aqui entra o mais indigesto. O caso de Annabelle não é único. Existem outros objetos ao redor do mundo que compartilham esse tipo de comportamento. A caixa Dybbuk, na qual se diz viver uma entidade da tradição judaica. A cadeira de Thomas Busby, onde quem se senta não se levanta. O espelho da plantação, Myrtles, que supostamente prende almas. O padrão é o mesmo. Objetos inertes, energia ativa, presença sem dono, dor sem fonte. Mas Annabelle se destacou, porque ela é pequena, portátil, inofensiva à primeira vista. Ela quebra a lógica da ameaça. O terror não vem da forma, vem da calma.
do fato de que ela nunca muda de expressão, nunca reage como esperamos, e talvez porque ela não precisa. Ela já está onde quer. O que mora dentro da Annabelle, seja lá o que for, não precisa aparecer. Não precisa correr atrás de ninguém. Não precisa falar. Porque já entendeu o truque mais sujo do medo. Deixar você imaginar o resto. Deixar o silêncio trabalhar por ela. E o silêncio é excelente em sugerir o pior. E aí vem o golpe final. O Museu dos Warrens foi fechado temporariamente em 2019. Motivos legais, dizem. Questões de zoneamento. Burocracia americana básica. Mas aí surgem os rumores que a boneca foi movida. Que ela não está mais lá. Que o recipiente foi aberto. Ou pior ainda, que ela mesma abriu. Claro, não há confirmação oficial. Só silêncio. E você já sabe o que isso significa. Então, para encerrar, o que está dentro da Annabelle? Pode ser uma entidade, uma projeção, uma força inteligente. Pode ser tudo isso ou nada disso. Mas o que quer que seja, ela está esperando. Trancada, contida, vigiada, por enquanto. Porque se tem uma coisa que o mundo nos ensinou, é que trancas enferrujam. E o respeito evapora. Se algum dia ela sair, não vai ser com barulho. Vai ser como sempre foi. Com calma, com presença, com aquela cara de pano que não pisca, não fala, mas te olha como se soubesse exatamente quando você vai parar de achar que tudo isso é só uma história. E nesse dia, boa sorte. Se você ainda está aqui, parabéns. Ou sua curiosidade é mais forte que o bom senso. Ou a boneca já te marcou também. Agora que você sabe demais para dormir tranquilo, aproveita esse estado vulnerável para comentar o que faria se encontrasse ela na sua casa. Mentir é permitido. A gente finge que você seria corajoso. E se quiser continuar nessa espiral de histórias que cheiram a mofo, possessão e decisões ruins, o labirinto tá aberto. Mas cuidado com o que você clica. Algumas portas não fecham depois.